Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de aula, onde hoje nós iremos resolver alguns exercícios propostos a vocês, mas antes eu irei dar umas dicas de estudo. Vocês procuram um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo seu lápis, borracha, e tenha sempre ao lado de vocês o material didático do dia, no caso, o livro de história e seu caderno, para vocês fazerem as devidas anotações, ok? Hoje nós iremos iniciar a página 226, a questão 2, que diz assim: os senhores chamavam os africanos recém-chegados que ainda não entendiam nem falavam português e que não conheciam os costumes da terra de boçais. Quando os africanos aprendiam português e os costumes da nova terra, mostravam-se obedientes aos seus senhores e desempenhavam bem as tarefas que lhes eram atribuídas. Passavam a ser chamados de ladinos. Já os crioulos eram os que haviam nascido no Brasil, tinham português como a sua primeira língua, quase sempre eram batizados e pelo menos diante dos senhores. Comportavam-se conforme os padrões portugueses, que pouco a pouco ia se tornando brasileiro. Segundo Maria de Melo e Souza, as relações entre africanos e crioulos, entre outras formas, caracterizavam-se pela complementariedade, pois crioulos arrastaram os africanos para as ações mais radicais de luta contra a escravidão, por atritos, pois os crioulos podiam assumir funções mais cômodas nas atividades ligadas ao trabalho. C. Por uma disputa, pois os dois grupos buscavam a confiança dos senhores para obter a alforria mais rapidamente. Por uma violenta rivalidade, pois os senhores preferiam usar o trabalho dos africanos mais adaptados ao trabalho forçado, ou por uma acentuada elaboração, pois as condições de trabalho dos africanos e dos crioulos eram semelhantes. Caracterizavam-se por atritos, porque os crioulos eles podiam assumir funções mais cômodas nas atividades ligadas ao trabalho, por terem nascido aqui no Brasil, já ter a primeira língua, que era o português, então era mais fácil com eles. Então, teve um atrito entre esses dois grupos. Item B. Questão 4. Diz assim: um dos temas constantes da história do Brasil refere-se à escravidão. Muitas explicações são atribuídas ao fato de que a escravidão indígena foi sendo substituída pela africana. Assinale as alternativas corretas. A letra A diz assim: a principal razão pela qual a escravidão indígena foi sendo substituída pela africana deve-se ao fato de que os indígenas eram preguiçosos, preferiam pescar e caçar a trabalhar forçado na agricultura. B. Africano era uma raça mais adaptada ao trabalho agrícola, principalmente ao trabalho físico pesado. Na África já estava habituado a esse tipo de atividade, por essa razão ele se adaptou melhor que os indígenas. C. Os indígenas se rebelavam com mais frequência contra o trabalho escravo e que lhes era imposto, porque sua religião tinha como um dos mandamentos fundamentais o exercício da liberdade. D. A morte dos povos indígenas em razão dos ataques dos brancos e do contágio de doenças, além da proteção da igreja que condenava a escravidão desses povos, gerou a busca pela alternativa do trabalho escravo africano. É completamente equivocada a afirmação de que o africano se adaptou melhor à escravidão do que o indígena. Qualquer povo livre sempre reagirá a qualquer tentativa de transformá-lo em um escravo. A resposta correta dessa questão é o item D. Por quê? Porque na letra A não é a letra A, pois os indígenas tinham uma cultura diferente. As mulheres que geralmente trabalhavam com agricultura e não os homens, por isso alguns não aceitavam fazer essas coisas. A letra C também está errada, pois os indígenas, apesar de ter uma cultura definida e crenças também, não tinham religião imposta. E o item E também não é. Então, o item correto é o item D de dado. Questão 5. Diz assim: sobre o tráfico negreiro, consolidado pelos portugueses no Atlântico,
são apresentadas as afirmações seguintes. Garantir o poder da metrópole no Brasil, assegurando a transferência da renda do setor produtivo para o setor mercantil. Reduziu-se ao comércio de africanos entre a África e a América sem modelar o conjunto da economia, da sociedade ou da política da América Portuguesa. 3. Na América, a coroa portuguesa reconheceu a liberdade dos índios, mas na África estimulou os negócios negreiros. 4. Possibilitou a colonização da África como concorrencial à colonização do Brasil. 5. Tiro 5. 5. Estimulou o intercâmbio alimentar e de costumes entre a África e a América. Estão corretas as afirmações. As únicas afirmações que estão corretas é a 1, que diz que garantiu o poder à metrópole do Brasil, e a 3, que na América, na coroa portuguesa, a 1, a 3 e a 5. Então, é letra C, ok? Questão 6. Leia com atenção as afirmações a seguir. A economia colonial brasileira foi baseada na diversificação de atividades voltadas para o mercado interno. 2. A agricultura no período colonial era pautada pelo trinômio e monocultura, latifúndio, escravidão. 3. Apesar da existência de homens livres em torno do engenho, principalmente em cargos técnicos, a mão de obra essencial do cultivo da cana e do preparo do açúcar era escrava. Então, estão corretas somente o item 2, que a agricultura no período colonial era pautada pelo trinômio, monocultura, latifúndio e escravidão. E 3. Apesar da existência de homens livres em torno do engenho, principalmente em cargos técnicos, a mão de obra essencial do cultivo de cana e do preparo era escrava. Então, é o item C. 2 e 3 estão corretas. 7ª questão diz: embora encontremos libertos em ações rebeldes da população negra, isso não era muito comum. A ausência de um número significativo de libertos em ações rebeldes está ligada ao fato que os libertos passavam a viver sobre as mesmas condições que os grandes proprietários, reprimindo as rebeliões. B. Havia poucos libertos em geral nessa sociedade escravista, o que não lhes fazia presente em nenhum contexto. C. Os libertos ficavam em uma posição intermediária entre livres e escravos, aproximando-se socialmente dos brancos pobres. Então, a resposta dessa questão é o item C, ok? Questão 9. A escravidão já existia no continente africano antes da chegada dos europeus na Idade Moderna. A respeito do comércio de escravos entre a África e outras partes do mundo, considere as afirmações abaixo. 1. As guerras eram o principal instrumento que os africanos utilizavam para transformar seus inimigos em escravos para a venda no litoral. 2. A venda de escravos para suprir demandas externas já era atividade estabelecida no continente africano desde o primeiro milênio da era cristã. 3. O aumento da demanda americana por escravos africanos contribuiu para intensificar e interiorizar a concorrência entre os diversos tipos de estados africanos. Então, o que é correto afirmar nessa questão? Todos esses itens, o 1 e o 2 e 3, estão corretos. Então, a resposta correta dessa questão é o item E de escola. E a questão 10, que diz assim: trabalho escravo ou escravidão por dívida é uma forma de escravidão que consiste na privação da liberdade de uma pessoa ou grupo, que fica obrigado a trabalhar para pagar uma dívida que o empregador alega ter sido contraída no momento da contratação. Essa forma de escravidão já existia no Brasil, quando era preponderante
a escravidão de negros africanos, que os transformavam legalmente em propriedades dos seus senhores. As leis abolicionistas não se referiam à escravidão por dívida. Na atualidade, pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o conceito de redução de pessoa a condições de escravo foi ampliado de modo a incluir também os casos de situação degradante de jornadas de trabalhos excessivas. Com base no texto, considere as afirmações. 1. O escravo africano era propriedade de seus senhores no período anterior à abolição. O trabalho escravo foi extinto em todas as suas formas com a Lei Áurea. A escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história do Brasil. 4. A privação da liberdade de uma pessoa sob a alegação de dívida contraída no momento do contrato de trabalho não é uma modalidade de escravidão. 5. As jornadas excessivas e a situação degradante de trabalho são consideradas formas de escravidão pela legislação brasileira atual. São corretas afirmar. Né? A primeira diz assim: o escravo africano era propriedade de seus senhores. Era, sim, propriedade. Então, antes da abolição. Então, a 1 é correta. A 2 diz que o trabalho escravo foi extinto depois da Lei Áurea. Não foi extinto. Ainda houve alguns trabalhos escravos. 3 diz que a escravidão de negros africanos não é a única modalidade de trabalho escravo na história do Brasil. 3 também está correta. E a 5 diz que as jornadas excessivas e situações degradantes de trabalho são consideradas de forma de escravidão pela legislação brasileira atual. Também está correto. Então, o item correto é que tem o 1, 3 e 5. No caso, é a letra B de bola. Então, galera, concluímos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês quiserem rever as nossas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenospaços.com.br e lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postadas as atividades do dia de vocês, ok? Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudo e até a próxima aula.